Bem, boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais, Canata TJDAM. Declaro aberta a sessão de instrução e julgamento da segunda comissão do Tribunal de Justiça Desportivo do Amazonas. Cumprimento as colegas auditoras, procuradora, a nobre colega defensora. Passo a palavra agora à secretária Sofia para a leitura do edital. Boa tarde a todos. Edital de citação e intimação número 037/2023. Auditora-presidente da Segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, doutora Tatiane de Paula Santos. De acordo com o disposto no artigo 45 a 51, todos do CBJD faz saber aos que deste edital vier ou dele conhecimento tiverem que os processos abaixo relacionados encontram-se na pauta de sessão de instrução e julgamento que se realizará no dia 23 de outubro de 2023, com início às 16 horas no Fórum Presidente Edson Rosa Júnior, em seu plenário Dr. Alberto dos Santos Puga Barbosa, primeiro andar, cito a Rua Rio Purus, número 29, Vieira Alves, bairro Nossa Senhora das Graças, em Manaus, Amazonas. Processo disciplinar Desportivo número 106/2023. Competição: Campeonato Amazonense de Futsal Série Ouro 2023. Jogo: ABC Anori e Unidos da Alvorada Schalke R4. Data do jogo: 3/10/2023. Categoria não profissional. Auditora relatora: doutora Anne Clícia Alves da Silva Guilherme. Denunciados: Jordan Martins de Souza, atleta da EPD ABC Anori, e curso no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD. Jander Rubens Leal Soares, atendente da EPD ABC Anori, em curso nos artigos 254-A, parágrafo 1º, inciso 1º e artigo 243-F, parágrafo 1º, ambos do CBJD. Sanderson Mendonça Melo, atleta da EPD Schalke R4, em curso no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. Processo disciplinar desportivo número 107/2023. Competição: Federação de Futebol 7 Society do Amazonas. Jogo: União e Força FC e Agito Esportes. Data do jogo: 8/10/2023. Categoria não profissional. Auditora relatora, doutora Bruna Pereira da Costa. Denunciado: João Vitor da Silva, atleta da EPD União e Força, em curso nos artigos 243-F, parágrafo 1º e artigo 243-C, ambos do CBJD. Processo disciplinar desportivo número 108/2023. Competição: Campeonato Amazonense Adulto Feminino 2023. Jogo: Associação Atlético Amazonas, Uninorte CSP e Beta Manaus Handebol Clube. Data do jogo: 8/10/2023. Categoria não profissional. Auditora relatora, doutora Alice de Aquino Siqueira e Silva. Denunciado: Beta Manaus Handebol Clube, EPD participante da competição, em curso no artigo 203 do CBJD. Procuradora convocada, doutora Amanda Thaís de Almeida Litaif. Defensora da ativa nomeada, doutora Rúbia Helena Nascimento Ferreira. Observações. O processo está disponível para consulta no sistema DataGed, aos termos do artigo 176-A, parágrafo 4º do CBJD, aos termos do artigo 191, parágrafo 2º do CBJD, aos termos do artigo 220-A, inciso 2º e 3º do CBJD, aos termos do artigo 223 caput e parágrafo único, aos termos do artigo 51-A, parágrafo único do CBJD e aos termos do artigo 84 do Regimento Interno. Secretaria da Segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, em Manaus, Amazonas, 17 de outubro de 2023. Obrigada, Sofia. Nós vamos ter hoje uma inversão de pauta. Eu vou chamar a julgamento hoje o primeiro processo 108 de 2023. Então, eu pergunto à doutora Rúbia, tem provas a produzir? Seu áudio, doutora.
Negativo, doutora, tudo Tem certo. alguém das EPDs? Não, né? Então, pronto, eu vou chamar, tá, eu vou chamar a julgamento o processo 108 de 2023, de relatoria da doutora Alice de Aquino Siqueira. Então, eu passo a palavra à nobre auditora para a breve leitura do relatório. Obrigada, presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros desta casa e minhas colegas auditoras, a nobre procuradoria, a nobre defensora e aos funcionários que nos auxiliam. Processo número 108/2023, segundo a Comissão Disciplinar do TJDAE. Denunciado EPD Beta Manaus Handball Clube. Competição Campeonato Amazonense de Handball Adulto Feminino 2023. Jogo EPD AAA Uninorte CSP contra EPD Beta Manaus Handball Clube. Data do jogo 8/10/2023, categoria não profissional. Passo ao relatório, presidente. Trata-se de denúncia formalizada pela Procuradoria de Justiça Desportiva, assinada pelo ilustre doutor Carlos Augusto Barros Lopes Filho, atribuindo em desfavor da EPD denunciada a infração descrita no artigo 203 do CBJD. Conforme consta na peça acusatória, a querela diz respeito ao fato da EPD, na partida do dia 8 de outubro, contra a EPD Uninorte, válida pelo Campeonato Amazonense de Handebol Adulto Feminino, não ter comparecido e nem ter justificado sua ausência, conduta descrita no artigo 203 do CBJD. A referida denúncia encerra pugnando pelo recebimento da denúncia, pela citação da EPD para responder aos termos desta, pela condenação nos termos do artigo 203 do CBJD. As folhas 10 e 11 correspondem ao relatório da arbitragem e sua continuação. Certidões e expedientes saneadores das folhas 12 a 15, certidão de antecedentes desportivos das folhas 16 com apontamentos positivos. Nas folhas seguintes, o edital e comprovação de sua publicação. É o relatório, presidente. Passo ao voto. Obrigada, doutora Alice. Concluída a fase instrutória, vamos passar aos debates. Eu passo a palavra para a Procuradoria para a sustentação da denúncia. Boa tarde a todas, eu serei bem breve, porque a situação trata de WO. Está comprovado que aconteceu o WO, então a análise, na verdade, aqui de vocês, auditores, na verdade, será contra a dosimetria de pena. Então, nós temos ali a possibilidade de aplicação de pena pecuniária e também nós temos a situação em que Vossas Excelências não precisam se preocupar, que é o artigo 18 do Regulamento Geral, que ele fala que, para efeito de saldo de gol, o não comparecimento do WO terá como resultado o placar de 10-0. Esse placar de 10-0 em favor da EPD adversária, Vossas Excelências não precisam se preocupar, porque já é aplicado de imediato. Gabi, só para corrigir aqui, é que no YouTube só aparece o cronômetro, não aparece o nosso rosto nem nossa fala. É assim mesmo que vai ficar? Sim, doutora. Tá, ok, então. Então, voltando, hoje a comissão, na verdade, ela só precisará tratar sobre a questão da aplicabilidade do CBJD em seu artigo 203, que permite a aplicação de pena pecuniária. Lembrando que, no caso aqui, a EPD, ela já foi condenada por essa casa desportiva por conta do processo anterior, em que também ela não compareceu. E uma curiosidade, eu entrei em contato com a Liga de Handball para entender essa questão do handball, porque ano passado o próprio regulamento deles previam que a multa para a WO estava orçada em 1.500. A própria Procuradoria em contato e em reunião com aí tá me perturbando muito. Eu tá olhando aqui só o cronômetro e não tá conseguindo ver o rosto de vocês. Estou me sentindo impressionada. E naquela época. Coloca para o lado, que tu vai ver todo mundo. Passa o teu dedo para o lado. Pronto, é porque eu tô com o YouTube, eu tô olhando o YouTube, eu não tô vendo o rosto de vocês no YouTube, aí também tá me incomodando, mas tá bom, vou aqui pro celular, aqui, ó, virar aqui, ó. Vou ignorar o notebook e o YouTube. E ano passado, quando tinha essa pena pecuniária pelo regulamento específico, a própria Procuradoria entrou em contato com a Liga
e, e explicou que a pena pecuniária, na verdade, precisaria de uma análise da comissão disciplinar e não a liga pegar e aplicar R$ 1.500 conforme o seu regulamento específico. Hoje, esse artigo não existe mais no regulamento específico. Hoje, o regulamento específico, no seu artigo 18, prevê somente a situação que ocorreu o WO, então o placar fica 10-0 em desfavor da outra equipe. E então, falando de dosimetria, que na verdade eu vejo que vai ser aqui a discussão entre Vossas Excelências, a Procuradoria pede que seja considerado que não é a primeira vez que essa EPD ela não comparece aos jogos, inclusive nós já estamos prevendo que enquanto for entrando o campeonato em suas outras fases, ela vai continuar não comparecendo e por conta de uma informação extra alta, tá? Não consta nos autos essa informação, por conta de, na verdade, ser mais barato para elas, porque a Beta, no caso, ela é uma EPD que ela está no interior, é mais barato, tipo, ela pagar uma multa do que vir para Manaus. Então, é isso que está acontecendo. Ela não compareceu no primeiro jogo, não compareceu nesse segundo jogo, e há aí uma espera que não vai comparecer nos próximos jogos marcados. Então, o pedido da Procuradoria é que haja condenação nos termos do artigo 203 do CBJD e que Vossas Excelências, ao analisar a questão da dosimetria, considerem que a EPD denunciada, ela já foi denunciada anteriormente por conta do 203, inclusive a certidão consta nos autos, é a breve sustentação da Procuradoria. Obrigada, doutora Kathleen. Eu passo a palavra agora à Defensoria para a sustentação da defesa. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Sim, Boa tarde a todas. Cumprimento estendo meus cumprimentos aqui ao plenário em nome da doutora Tatiane, a presidente da segunda comissão, a Sofia, nossa secretária, a Gabi, nosso apoio, nossa nobre procuradora, que não sei por onde que ela está, não sei se já está em Manaus, mas é um prazer estar aqui mesmo que online, né? Mas vamos lá. Bem, neste caso, se tratando dessa aplicação do WO, né, como a Beta Manaus Handball Clube foi incursa no artigo 213 do CBJD, diante de que nenhuma justificativa dessa ausência foi apresentada junto à Defensoria, de modo que viabilizasse, fundamentasse também a minha colocação aqui como defesa, teoricamente, por se ver como uma equipe amadora, não profissional, né, de handball, deste modo, se for punir com multa pecuniária, se tornaria até inviável, até mesmo para o cumprimento dela, uma vez que, teoricamente, uma equipe que não tem uma fonte de renda gerada que venha dos jogos, né, então se torna bastante inviável para o cumprimento pecuniário dela. Neste caso, visto que não há justificativa plausível que a gente possa apresentar aqui em favor da EPD denunciada, a Defensoria ela requer a conversão da aplicação da multa pecuniária pela uma aplicação de uma pena na dosimetria de acordo com como a equipe se encontra, uma vez que ela já foi condenada no processo 103 de 2023 e consta nos autos esse lançamento da condenação, então, infelizmente, se trata de uma EPD reincidente. Então, a Defensoria requer a aplicação do mínimo cabível possível para a EPD, porque não há outra questão que atenue a aplicação dessa pena, né? Então, é o que a Defensoria requer no momento, de modo que essa aplicação torne, pelo menos de efeito pedagógico, o que traga a EPD para vir cumprir com seu compromisso frente ao campeonato de handebol amazonense feminino. É o que esta Defensoria requer. Obrigada, doutora Rúbia. Eu questiono as nobres auditoras se tem alguma pergunta a fazer à auditora relatora.
No silêncio, eu entendo que não, então passo a palavra à relatora para proferir seu voto. Obrigada, presidente. Voto. No presente caso, não há dúvida do cometimento de infração, haja vista a descrição dos fatos realizada na súmula e relatório de partida, devidamente assinada pelo árbitro e carreada aos autos com exordial. O artigo 203 do CBJD, ele é tácito ao determinar que a equipe que deixar de disputar sem justa causa partida, prova ou equivalente na respectiva modalidade, ou dar causa à sua não realização ou à sua suspensão. Será aplicada a pena de multa de R$ 100 a R$ 100.000 e perda dos pontos em disputa a favor do adversário na forma do regulamento. O não comparecimento de uma equipe a um campeonato no qual se inscreveu denota a irresponsabilidade no cumprimento de suas obrigações, a ausência de espírito esportivo e, principalmente, o descaso com a competição, com a equipe de arbitragem, com a torcida e com os atletas com quem deveria competir, sem mencionar os enormes gastos para a realização da partida que foram feitos. No presente caso, a EPD já possui processo disciplinar versando sobre a mesma infração, portanto, sendo reincidente nesta. Salienta-se que, apesar de ser uma prática comum em competições não profissionais, deve ser combatida com veemência para que deixe de acontecer. Em sede de dosimetria, isto é, para justificar o valor referente à multa aplicada, tem-se principalmente a necessidade de que tais decisões cumpram o papel pedagógico esperado. Assim, tendo a infração gravidade alta, entendo necessária a aplicação da penalidade de multa na quantia de R$ 2.000. Isto posto, voto pela procedência da presente denúncia, condenando a denunciada EPD Beta Manaus Handball Clube a pena de R$ 2.000 de multa como ferramenta de efetivação das decisões deste tribunal, necessária para que tais atos aqui discutidos sejam estancados por quem de direito, com base nos dispositivos já mencionados. É como voto, presidente. Obrigada. Doutora, só para esclarecer, então ficou em curso no artigo 203 mesmo, né? 203. Tá bom, obrigado. E multa de R$ 2.000. 10 vezes o valor da última multa aplicada pela reincidência. Tudo bem. Eu passo a palavra agora à doutora Anne para proferir seu voto. Presidente, Oi. só uma dúvida, se me permite a doutora relatora. Houve o cumprimento da obrigação? No Na primeiro primeira. processo, não. Obrigada. Não. Doutora Iris, é só para melhorar essa resposta para vocês, tá? Ainda está com um prazo de recurso aberto, salvo engano, porque teve feriado, e aí vai ter feriado agora de novo. Então, assim, como foi recente, ela não cumpriu, mas ainda está aberto de prazo para recurso voluntário, tá bom? Perfeito. Tá, e foi considerada a reincidência, né? Sim. Sim, para mim foi considerada reincidência, doutora, até porque nem naqueles autos, nem nesse foi apresentada qualquer justificativa da ausência da EPD. Só um minuto, por favor. Doutora Alice, nesse caso, houve esquecimento ou não houve mesmo consideração do artigo 182? Não, doutora, eu não considerei o artigo 182, que é a redução, né? Pela metade, Sim, eu não considerei justamente pela reincidência. perfeito. Doutora Niclícia, a senhora tem a palavra para proferir seu voto. Boa tarde a todos aqueles que aqui se fazem presente, quem nos acompanha pelo YouTube. Cumprimento desde já a nossa presidente, a nossa defensora, a doutora Rúbia, as minhas colegas auditoras, a nossa secretária, Sofia. E em relação a esse processo, eu realmente fiquei um pouquinho tendenciosa a seguir o voto da relatora, uma vez que o voto foi muito bem feito, aliás, parabéns, doutora Alice, e ela deu atenção para algumas situações
bem particulares do caso, e o valor, inclusive, aplicado a título de multa foi um valor que eu considero até de certa forma devido. Porém, tem a situação da reincidência que realmente é, me, me deixa, vamos dizer assim, receosa de considerar, uma vez que o processo anterior, pelo qual ele foi denunciado, ainda não finalizou, né? E, embora ele não tenha comparecido, o que eu considero um desrespeito ao tribunal, e ao próprio campeonato em si, ainda assim, acredito eu que não dê para considerar aí uma reincidência. Então, nesse caso, eu manteria o valor da multa aplicado pela doutora Alice, a relatora do processo, porém, eu consideraria aí o benefício do artigo 182, reduzindo a multa pela metade, ou seja, no total de R$ 1.000. Então, só para esclarecer, doutora, fica, mas continua pelo 203 também? Sim, continua pelo 203. Tá, e a multa de? R$ 2.000, porém reduzida à metade, haja vista aí o artigo 182 do CBJD. Tá certo. Obrigada, doutora. Passa a palavra agora à doutora Iris para proferir seu voto. Só um minuto, presidente. Tá bom. Boa tarde a todas, e a todos também. O WO é sempre complicado, né? Porque, como bem dito pela relatora, parabéns pelo voto, doutora. Causa bastante prejuízo, né? Tanto para outra equipe que está lá presente, tanto para a arbitragem também, que às vezes, dependendo do campeonato, ela acaba nem recebendo integralmente o valor de sua cota da arbitragem, causa prejuízo para a competição, enfim, para o público, que às vezes ele paga ingresso ali para assistir a competição, o jogo, a partida, o handball. Uma das competições que cobra o ingresso ali para a partida, uma vez que é bem participativa a colaboração da torcida. A equipe ela tem um histórico tanto na Taça Amazônica quanto na Laércio de Miranda, que são competições bastante expressivas aqui no Amazonas. Concordo com a relatora no que tange os prejuízos causados, mas voto com o voto de divergência da doutora Anne, considerando aí o artigo 182. Ficaria na aplicação da multa de 2.000, com 182, reduzindo para R$ 1.000. Como voto, presidente. Obrigada, doutora Iris. Eu passo a palavra agora à doutora Vivian para proferir seu voto. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas as auditoras presentes. Doutora, eu vou votar com o voto divergente, que é da doutora Ana Clícia, tendo em vista que o processo, de fato, ainda está em recurso, o que foi considerada reincidência. Voto com a divergência. Tá bom, obrigada, doutora Vivian. Eu passo a palavra agora à doutora... Não, acabou. Então eu vou proclamar agora o resultado do julgamento, né? Por maioria de votos, né? Declarar que a condenação da EPD
Beta Manaus Handebol Clube, né, a condenação, de acordo com o artigo 203 do CBJD, a multa de R$ 2.000, sendo reduzida à metade, de acordo com o artigo 182, ficando no valor de R$ 1.000. Bem, vamos agora passar para o segundo processo da pauta, o processo 106 de 2023, de relatoria da doutora Anne Clícia. Doutora Rúbia, tem provas a produzir? Negativo, sem provas. Tá certo. Então, eu passo a palavra agora à doutora Anne para breve leitura do relatório. Boa tarde. Reitero aqui meus cumprimentos a todas. Hoje todas virtualmente, né, de forma remota. E vamos lá, a leitura do relatório do processo 106/2023. Trata-se de denúncia formulada pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva, cumprindo todos os pressupostos estabelecidos pelo CBJD. A denúncia corre em face de Jordan Martins de Souza, atleta da EPD ABC/Nuri, nos termos do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, Jander Rubens Leal Soares, atendente da EPD ABC/Nuri, nos termos do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, e artigo 243-F, parágrafo 1º, ambos do CBJD, e, por fim, Sanderson Mendonça Melo, da EPD Schalke R4, nos termos do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Narra a súmula que o primeiro denunciado, o atleta Jordan Martins de Souza, camisa número 4, da EPD ABC/Nuri, foi expulso com cartão vermelho direto por desferir por trás um pontapé nas pernas de seu adversário, provocando, inclusive, um princípio de tumulto entre os jogadores de ambas as equipes. Já o segundo denunciado, o atendente da EPD ABC/Nuri, Jander Rubens Leal Soares, foi denunciado nos termos do artigo 243-F, parágrafo 1º e 254, parágrafo 1º, inciso 1, por ter sido expulso ao desferir um empurrão no peito e um chute nas pernas do jogador Carlos Eduardo Lima Avelino, camisa número 3 do time adversário. Após a expulsão, o denunciado permaneceu gritando e afirmando: "Isso é uma vergonha, nossa equipe foi roubada, não precisava disso. Esses árbitros da federação são uma vergonha, isso foi palhaçada." Por fim, em relação ao atleta Sanderson Mendonça Melo, camisa número 1 da equipe Unidos da Alvorada Schalke R4, foi expulso com cartão vermelho direto por ter aplicado um empurrão no peito do senhor Jander Rubens Leal Soares, atendente da equipe ABC/Nuri. Assim, deverá responder nos termos do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. É o relatório, presidente. Obrigada, doutora Anne. Concluída a fase instrutória, eu passo a palavra agora à Procuradoria para a sustentação da denúncia. Boa tarde a todas, novamente, segundo processo dessa tarde. Vamos lá, eu tenho 3 denunciados, no qual o primeiro, o senhor Jordan Martins de Souza, ele está em curso ali no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD. Até o momento, não houve nada que afastasse a presunção de veracidade da súmula, razão pela qual a Procuradoria vai manter os termos do artigo em sua totalidade. O entendimento da Procuradoria em relação ao atleta ter desferido por trás de seu adversário um pontapé, seria adequado aqui a incursão no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD. Já em relação ao segundo denunciado, o senhor Jander Rubens Leal Soares, a Procuradoria denunciou no artigo 243-F, parágrafo 1º do CBJD, e essa comissão ela já passou por várias vezes analisando situações em que a gente verificava ofensa à honra desportiva versus desrespeito contra a arbitragem. A Procuradoria, em sua tese, entende que nós estamos diante de um artigo 243-F do CPJD, uma vez que, de forma verbal, o denunciado ele fala que a sua equipe foi roubada por conta do árbitro
e que a arbitragem da federação seria uma vergonha. Então, nós temos aqui um direcionamento dessa ofensa tanto para o árbitro quanto para a arbitragem. Então, a Procuradoria acabou denunciando em 2 artigos, no 243-F, parágrafo 1º, por conta das frases proferidas, e no 254, parágrafo 1º, inciso 1, por conta da agressão física, e, em razão disso, vou para o terceiro. O terceiro, que é o senhor Sanderson Mendonça Mello, que é da equipe Schalke R4, ele também foi imposto no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º, por ter também praticado a agressão física. Narra a súmula de partida que ele acabou empurrando no peito o adversário, o senhor Jander Rubens. Então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia para que haja condenação em face do senhor Jordan Martins, do senhor Jander Rubens e do senhor Sanderson Mendonça, e toda a descrição de detalhes consta na peça escrita da Procuradoria acostada aos autos. Obrigada, doutora Kathleen. Eu passo a palavra agora à Defensoria para a sustentação da defesa. Bem, neste caso, o processo disciplinar desportivo 106/2023, Campeonato Amazônia Futsal Série Ouro 2023, onde estão em curso Jordan Martins de Souza, né? Artigo 254, inciso 2, CBJD, Jander Rubens Leal Soares, também o atendente da EPD Anori, artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 e artigo 243-F, parágrafo 1º, número do CBJD, e mais Sanderson Mendonça Mello, atleta da EPD Schalke R4, em curso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Bom, no que tratei de forma comum aqui o Jordan Martins de Souza e Jander Rubens Leal, né, que são da EPD Anori, e do Sanderson Mendonça Mello, que é atleta da EPD Schalke, que foram em curso no 254A por supostas agressões ocorridas durante a partida do futsal, né? Sendo que Jander e Sanderson tiveram agressões mútuas, né? Empurrão no peito, suposto chute na perna, de acordo com como foi relatado em súmula, né? Sendo que a própria súmula não está devidamente esclarecido de como o fato realmente aconteceu, se foi durante a partida, se foi no intervalo, como que foi, ali não está bem esclarecedor. E de forma como tudo aconteceu, pois no que relata sobre os senhores Jander e Sanderson, eles supostamente se empurraram no peito mutuamente com suposto chute. Nada de mais grave ali que possa ser relatado até com uma injusta agressão, uma vez que pode até ter sido encarado como um revide sem saber distintamente de onde que partiu. Se iniciou do Jander ou do Jander ou Jander ou do Sanderson, né? Então, não se encontra uma coisa bem específica e é uma carência tanto do relato da arbitragem quanto do que possa se manifestar, fundamentar com prova. Então, dessa forma, se torna até meio que inconclusivo o que realmente aconteceu de fato nessa partida, até mesmo pela ocorrência do Jordan, que ali não foi também especificado qual foi a injusta agressão, em que circunstâncias ela aconteceram, se até mesmo a suposta pessoa que foi atingida, o que foi aconteceu, o que de fato aconteceu. Então, pelo exposto, visto a escassez de comprovação dos fatos, apesar de ter a súmula presunção relativa de veracidade, diante das contradições ocorridas ali e de uma carência de comprovação, requer, pela inconsistência dos relatos apresentados, a absolvição dos acusados
como incurso no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, né? Neste caso, né, a absolvição pela inconsistência dos relatos apresentados. Bem, e neste caso, caso a relatora, assim, não encontre, não tendo em vista a escassez, estou atrapalhando a minha anotação aqui que eu estou... Bem, diante disso, caso a relatora não entenda pela absolvição dos denunciados, requer a desclassificação, né, do 254-A, tendo em vista dessas inconsistências das quais eu já me referi anteriormente, a desclassificação do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, para o artigo 258 caput, por se considerar uma conduta contrária à disciplina da ética desportiva, aplicando aos denunciados o mínimo legal previsto no artigo 258 caput, né, considerando que aplicando o mínimo legal previsto, que é de uma suspensão, e observado o artigo 182, por ser uma EPD de categoria não profissional, levando em consideração também a primariedade de todos, né, porque conforme as folhas de 12 a 14 dos autos, nada consta de lançamento nos assentamentos dos mesmos. Então, e também levando em consideração que ele já tem aplicação de uma suspensão automática do cartão vermelho, que for aplicado aos 3, né? Então, observada essa detração, que, considerando que a aplicação de uma suspensão, que ela seja convertida por uma advertência nos termos do parágrafo 1º do artigo citado, visto que foi um ato impensado, considerado um ato impensado com furor da hostilidade sofrida. E no que se trata do senhor Jander Rubens, em que foi em curso 243F, parágrafo 1º do CBJD, né, tendo em vista que as palavras proferidas não se enquadram em um nível de baixo calão, até mesmo pelo calor da indisposição comportamental que ali, ele considerando que ele proferiu indevidamente, né, mais nada que, de certa forma, desabonasse a honra ou a honra do árbitro, de modo que até mesmo nada foi relatado em relação a isso, do que ele tenha se sentido ofendido, né? Nesta situação também, a defensoria requer a absolvição do acusado. Caso também a relatora não entenda, por se tratar de um ato comportamental diante das palavras que foram proferidas pelo atendente, a defensoria apugna a nobre relatora e as auditoras presentes que se leva em consideração o relevante calor da emoção no auge da hostilidade sofrida e que seja, no caso, considerada a desclassificação do 243F, parágrafo 1º, para o artigo 258 caput do CBJD, por não se tratar de uma ofensa à honra, e sim um comportamento inadequado e indisciplinado por parte do atendente, observando também a redução prevista no artigo do 182 CBJD, por ser de categoria não profissional, e também a primariedade do atendente. Desta forma, aplicando assim o mínimo previsto, né, de uma suspensão, ou como a relatora se entender, e na possibilidade da aplicação do 182, observada a detração, que seja convertido por uma advertência, levando em consideração as atenuantes, que por ser de categoria não profissional, a primariedade que consta na certidão de folhas 13 dos autos. É o que a defensoria requer. Obrigada, doutora Rúbia. Eu questiono as nobres auditoras se tem alguma pergunta a fazer à auditora relatora. No silêncio, entendo que não, então eu passo a palavra agora à auditora relatora para proferir seu voto. Um minutinho só, presidente. Bom, então vamos ao voto. Recebo a denúncia, uma vez que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade. Conforme já relatado, aborda-se nos autos a apuração da conduta dos denunciados Jordan Martins de Souza, atleta camisa número 4 da equipe EPD ABC Anuri, Jander Rubens Leal Soares, atendente da EPD ABC Anuri, e Sanderson Mendonça Melo, atleta camisa número 1 da equipe Unidos da Alvorada, /Schalke R4.
com as condutas já tipificadas e indicadas no relatório deste voto. Devidamente citados, os denunciados não compareceram ao chamamento por esta Corte Desportiva à sessão de julgamento. Sem requerimentos e preliminares pela Procuradoria, e a defesa, por meio de sua defensoria, não trouxe provas documentais ou audiovisuais que contraditassem os termos da denúncia. Porém, consignou que a súmula não traz maiores detalhes sobre os fatos, o que poderia prejudicar o julgamento dos 3 denunciados e torná-lo inconclusivo. Portanto, pugnou pela absolvição dos denunciados ou, alternativamente, a desclassificação do artigo 254-A para o artigo 258 caput, aplicando o mínimo legal previsto de uma suspensão, observado o artigo 182 do CBJD, e queria também a desclassificação do artigo 243-F, alegando que nada foi dito que tenha abalado, ou pelo menos pressuposto, o abalo à honra do árbitro ou da comissão de arbitragem. No caso do não acolhimento, da desclassificação, do não acolhimento da desclassificação ou da absolvição, a desclassificação para o artigo 258 caput, pois, de acordo com a defesa, o calor da emoção, né, pode ter gerado o que ocorreu no caso em questão, e também a aplicação do benefício do artigo 182 do CBJD, vou considerar que se trata de réus primários e que não houve, no caso do senhor Jander, uma ofensa à honra em relação à comissão de arbitragem. Embora eu concorde que a súmula poderia sim ser mais completa, conseguindo que, se tal documento se fez carente de algumas informações, os próprios denunciados poderiam ter comparecido a esta sessão e esclarecido aquilo que se fizesse importante. Não compareceram, então perderam a oportunidade não só de defender-se, como também de esclarecer a todas as minhas colegas auditoras aqui o que realmente ocorreu naquele dia e se de repente necessitaria de uma análise diferente do pedido realizado pela Procuradoria nestes autos. A narrativa apresentada pela denúncia, ela é clara, ela preenche os requisitos do CBJD e acredito que, por tudo que foi anexado aos autos, o que diz respeito à súmula e todos os relatos, não se torna tão complexo assim estabelecer um julgamento aqui justo e proporcional. No que diz respeito ao senhor Jordan, Martins de Souza, atleta camisa número 4 da equipe ABC Anuri, que desferiu um chute por trás nas pernas do jogador adversário e por tal motivo foi expulso, eu o condeno a suspensão por 4 jogos, que seria o mínimo legal estabelecido pelo artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, tá? Então, a suspensão de 4 jogos, reduzido a 2, com a aplicação do artigo 182 do CBJD, por ser primário. No que diz respeito ao atendente, não é atleta, é atendente, Jander Gumbes Leal Soares, da equipe, também da equipe ABC/Anuri, eu condeno a suspensão de 4 jogos, também a 4 jogos, nos termos do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, com a redução do artigo 182 a 2 jogos, mas, diferentemente do denunciado anterior do seu Jordan, eu também o condeno nos termos do artigo 243-F, parágrafo 1º do CBJD, né, por ofensa à honra da equipe de arbitragem, né? A partir do momento que esse denunciado, o senhor Jander,
utilizou a palavra roubar para classificar aquilo que ele considerava injusto de decisão da arbitragem. Ele praticou, sim, uma ofensa à honra e, portanto, está sujeito às combinações legais do artigo 243-F, parágrafo 1º do CBJD. Dessa forma, condena a 4 jogos de suspensão, aplicando aí também o benefício do artigo 182, reduzindo a metade a 2 jogos, por se tratar também da primariedade deste denunciado. E, por fim, em relação ao atleta Sanderson Mendonça Mello, atleta camisa número 1 da equipe Unidos da Alvorada / Schalke, que foi denunciado por dar um empurrão no peito do segundo denunciado, o senhor Jander. Eu o condeno à suspensão de 4 jogos, nos termos do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Os 4 jogos, é bom destacar que é o mínimo legal desse artigo, e aplico também o benefício do artigo 182, por se tratar de um atleta com primário, né? E, portanto, reduzo a suspensão a 2 jogos, nos termos do artigo 182 do CBJD. Tá? Então, só repetindo para ficar mais claro, o primeiro denunciado, eu condenei ao fim a suspensão de 2 jogos. O segundo denunciado, o senhor Jander, a suspensão de 2 jogos pelo artigo 254-A e mais 2 jogos pelo artigo 243-F, ou seja, total de 4 jogos. E o senhor Sanderson, a suspensão de 2 jogos pelo artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, combinado com o artigo 182 do CBJD. Esse é o meu voto. Obrigada, doutora. Eu passo a palavra agora à doutora Vivian para proferir seu voto. Doutora, tendo em vista tudo que a doutora Anne explanou, eu voto com a relatora. Muito Acho obrigada. que ficou bem satisfeito por esse ponto. Tá bom, obrigado. Eu passo a palavra agora à doutora Alice para proferir seu voto. Com a relatora, presidente. Obrigada, doutora. Parabéns, doutora Anne, pelo seu voto, né? Eu também aí de concordar, então eu vou proclamar o resultado do julgamento em condenar o senhor Jordan Martins de Souza, de acordo com o artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, a suspensão de 4 jogos, em curso, né, no artigo 182, sendo reduzido a 2 jogos. E condenar o senhor Jander Rubens Leal Soares a pena do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, a suspensão de 4 jogos, né, observando a detração do artigo 182, sendo reduzido a 2 jogos. Da mesma forma, a condenação do seu Jander ao artigo 243-F, parágrafo 1º, do CBJD, também a suspensão de 4 jogos, observando o artigo 182 sendo reduzido a 2 jogos. E condenar também o seu Sanderson Mendonça Mello, de acordo com o artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, a suspensão de 4 jogos, observando, né, o artigo 182 sendo reduzido a 2 jogos. Então, agora vamos passar para o último processo da pauta, que é o 107, de 2023, de relatoria da doutora Vivian. Doutora Rubia, a senhora tem provas a produzir? Não, doutora, sem Tá bom. provas. Obrigada, Eu doutora. desligo o microfone aqui, aí quando eu vou falar, tá desligado. Então, eu passo a palavra agora à relatora para a leitura do breve relatório. Breve relatório do processo 107 de 2023, da partida ocorrendo no dia 8/10 de 2023, entre as equipes União Força Futebol Clube e Agito Esporte, categoria não profissional. O denunciado é o João Vitor da Silva. Ele foi denunciado nos termos do artigo 243-C
e 243F, parágrafo 1º, ambos do CBJD, por ter proferido palavras de baixo calão, quais foram juiz, ladrão, filho da puta, até um safado. E ainda, ao ser retirado da partida, ameaçou o juiz com as seguintes palavras: quando eu sair, vou te dar um tiro, juiz ladrão, merece pegar um tiro mesmo. O denunciado é jogador da equipe Unidos e não possui antecedentes. Esse é o breve relatório. Obrigada, doutora Vivian. Bem, concluída a fase instrutória, eu passo a palavra agora à Procuradoria para a sustentação da denúncia. Último processo dessa pauta, nós temos duas frases que foram proferidas. A primeira, o juiz ladrão, filho da puta, tu é um safado. E a segunda frase, juiz ladrão, merece pegar uns tiros mesmo. Eu tenho, no primeiro momento, a questão de uma aplicação de cartão amarelo, e no qual o denunciado ele acaba não concordando com esse cartão amarelo, mas, infelizmente, ele fala a primeira frase, no qual ele chama o árbitro de ladrão. Então, a Procuradoria tipifica esse primeiro momento aqui no artigo 243F do CBJD. Apesar de ter recebido o segundo cartão amarelo, nota-se que a súmula deixa claro que, por conta dessa ofensa proferida, ele é expulso diretamente pelo cartão vermelho. Quando ele sofre a expulsão, ele ameaça o árbitro, e é essa expressão utilizada aqui dentro da súmula de partida, por isso que a Procuradoria, em segundo momento, utiliza aqui o artigo 243C do CBJD. A súmula fala o seguinte: saiu ameaçando o árbitro com as seguintes palavras: quando sair, eu vou te dar um tiro, o juiz ladrão merece pegar um tiro mesmo. Então, eu tenho duas frases, a primeira no qual é tipificada no artigo 243F, parágrafo 1º, e a segunda frase no qual a tipificação ficou no artigo 243C, ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, por qualquer outro meio, a causar-lhe mal injusto ou grave. Então, esse é o resumo. A Procuradoria reitera os termos da denúncia, a súmula de partida, relatório já consta nos autos. Então, o pedido da Procuradoria era para que haja condenação do senhor Vitor da Silva, atleta da EPD União e Força, pertencente à Liga de Futsal do Amazonas, nos termos do artigo 243F, parágrafo 1º, e artigo 243C, ambos do CBJD. Obrigada, doutora Kathleen. Eu passo a palavra agora à Defensoria para a sustentação da defesa. Fone. Bem, aqui tratando do último processo desta sessão, né, o 107/2023, na competição de Federação de Futebol 7 Society do Amazonas, né, da União Força FC contra a Agito Esporte, onde o João Vitor da Silva, atleta da EPD União e Força, foi em curso 243F, parágrafo 1º. Parágrafo 1º e artigo 243C, ambos do CBJD. Desculpa, gente. Bem, conforme eu aleguei anteriormente, né, diante da dificuldade de comprovar o contrário do que está sendo alegado no relato da súmula, que gerou nesta denúncia apresentada, e, bem, diante do ato de ímpeto comportamental frente a essa insatisfação presente nessa competição por parte do atleta, e que supostamente possa ter levado a proferir as palavras de baixo calão, e além da questão que levou ao artigo 243C do CBJD, a Defensoria, ela pugna a relatora e as auditoras presentes que levem em consideração o relevante calor da emoção no auge da competição, frente a essa insatisfação por parte do atleta dentro de uma competição. Então, nestes termos, tanto o artigo 243F, parágrafo 1º, e o artigo 243C são tipificações levadas para a questão de ofensa à honra, sendo a distinta o 243C, em que possa considerar um mal grave.
né? Mas, considerando também o relevante calor da emoção dentro da competição, frente à insatisfação sofrida, ou de uma possível hostilidade por parte da arbitragem, e, neste caso, a Defensoria ela requer pela desclassificação desses artigos em curso para o artigo 258, caput, do CBJD. Neste caso, pela fé, cadê minha defesa? Neste caso, pela aplicação do 258, né, que seja aplicado o mínimo legal previsto no artigo 258, por ser considerado uma conduta inadequada por parte do atleta, visto também que ele é primário, né, não consta um lançamento no assentamento dele do TJD, e também por ser um atleta de categoria não profissional, então ele goza dos benefícios do artigo 182, inclusive na parte que se trata por multa pecuniária, né? Que deve ser verificado esta situação também. Então, requer a aplicação do mínimo legal previsto, né? E, nesta forma, sendo a aplicação que resulte em uma partida, que seja convertido por uma advertência, considerando se considerada a desclassificação, que pela pequena gravidade, se assim for considerada, que seja convertida por uma advertência, né? Levando em consideração a primariedade, a questão de ser um EPD, de ser o atleta de uma EPD não profissional, entendeu? Que goza dos benefícios do artigo 182 e seguintes, levando em conta a isenção da aplicação da multa pecuniária. É o que essa defensoria requer. Obrigada, doutora Rúbia. Eu questiono as nobres auditoras se tem alguma pergunta a fazer à auditora relatora. No silêncio, entendo que não, então passo a palavra agora à auditora relatora para proferir seu voto. Visto que já estão, né, foi feito um breve relato da denúncia, a Procuradoria também frisou em questão da expulsão, que houve ali um cartão, e o atleta não concordando com esse cartão, recebeu um novo cartão, teve uma expulsão ali direta, né? E não satisfeito, o atleta ainda proferiu novamente, né, as palavras de baixo calão e ameaçou a integridade do árbitro. Então, o que a relatoria entende? Que eu entendo por receber a denúncia, por estar satisfeito dos pressupostos para seu recebimento, e no mérito resolvo condenar o denunciado João Vitor pelo seguinte motivo. Sabemos que esses tipos de conduta do artigo 243F, parágrafo 1º, infelizmente é bastante comum nesta casa, e sempre não há só punição, como também orientação, né? Partindo sempre de nós, auditoras, para que as equipes venham evitar essas tais condutas. Porém, o que nos salta os olhos neste processo é que o denunciado, atleta da equipe, ele foi além. Ele não só ficou nas palavras de baixo calão, ele também ameaçou a integridade física do árbitro, a qual somos conhecedoras que, no mundo em que vivemos, as pessoas não ficam somente em ameaças. E nós, desta casa, precisamos tomar medidas cabíveis para que isso não ocorra em nosso meio desportivo, que não venha a se concretizar essas ameaças. Então, que seja punido quando se há esse tipo de ameaça. Por tais motivos, eu resolvo condenar o atleta nas penas do artigo 243C, por suspensão de 120 dias, por entender que a ameaça foi grave, quando ele relata que ele daria uns tiros no juiz, no árbitro da partida, e que ele realmente merecia os tiros mesmo. E ainda resolvo por condenar no artigo 243F, parágrafo 1º, por suspensão de 6 partidas,
Ambos, apesar da gravidade do fato que tudo o que ocorreu, e apesar da defesa ter pedido que fosse levado em consideração ali o momento da partida, acho que nós deveremos, de certa forma, coibir essas condutas. E então, mesmo na gravidade, eu resolvo por conhecer o artigo 182, fazendo aí a redução, tendo em vista que é primário o denunciado. É como voto, presidente. Obrigada, doutora Vivian. Doutora, a senhora pode só repetir, por gentileza, por favor, porque falhou aqui um pouco para mim. O quê? A A suspensão? condenação ficou no 243F mesmo, né? Isso, 6 partidas. Já teve a redução do 82, não. Reduzindo, fica a 3 partidas. Tá, então, 243F, parágrafo 1º, né? Isso. E o 243C? 120 dias, por natureza grave. 120 dias, né? Isso. Tá, e o outro foi suspensão de 6 partidas. Está reduzindo a 3. Tá bom, doutora, muito obrigada. Só, aí, nesse caso, os 120 dias é aplicado o 182 também, né? No 243C. Isso. 120 Aí, dias. aí fica 60 dias e 3 partidas, é isso? É isso, doutora? O 243C ficou também aplicado 182? Isso. Tá, obrigada. Ai, graças a Deus. Passo a palavra agora à doutora Anne Clícia para proferir seu voto. Bem, estamos no último processo da pauta de hoje, né? Gostaria de agradecer a todos aqui que nos acompanharam de forma remota. Agradecer também a todas as colegas que aqui se fizeram presentes, também de forma remota. Parabenizar a doutora Vivian pelo brilhante voto e dizer que, independente do calor da emoção do jogo, ou até de uma insatisfação com uma decisão da arbitragem, nada justifica atitudes do tipo, né? Não só em relação ao artigo 243F, quando ele proferiu palavras inapropriadas ao árbitro, inclusive ofendendo ele em sua honra, a partir do momento que o chamou de ladrão, né, que disse que ele estava roubando, além de outros impropérios que não é necessário mais destacar aqui, porque já foi destacado no voto, mas também absurdo se faz quando um atleta, né, ou seja, uma pessoa que pratica uma atividade esportiva, enfim, que está envolvida numa atividade esportiva, simplesmente ameaçar um árbitro de morte, né? Então, nada justifica a gravidade dessa atitude, e eu voto com a relatora na íntegra, condenando também, e só reiterando o voto dela, né, a suspensão de 6 partidas, bem como 60 jogos, 60 dias, já considerando o benefício do artigo 182, apenas por se tratar de um atleta não profissional, porque a atitude dele foi uma atitude gravíssima e que merece ser penalizada da forma devida. Então, eu voto com a relatora na íntegra. Obrigado, doutora Anne. Eu passo a palavra agora à doutora Alice para proferir seu voto. Eu voto com a relatora, o brilhante voto da relatora. Obrigada, doutora. Então, eu hei de concordar também com a relatora e, diante disso, eu vou proclamar o resultado do julgamento em condenar o senhor. Só um pouquinho. João Vitor da Silva, de acordo com o artigo 243F, parágrafo 1º, a suspensão de 6 partidas, observado o artigo 182, sendo reduzidas a 3 partidas, da mesma forma sendo condenado ao artigo 243C do CBJD,
né, sendo suspenso a 120 dias, observando também a redução do artigo 182, sendo reduzidos a 60 dias. Bem, então, hoje finalizamos a pauta de julgamento da segunda comissão, né? Desde já, agradeço aos nobres auditores que se fizeram presente, agradeço a presença da defensora, a doutora Rúbia, a da nossa procuradora, a doutora Kathleen, da nossa secretária Sofia, e de todos aqueles que nos deram apoio, né, de forma remota. Então, eu declaro encerrada a sessão e tenham todos um bom fim de tarde.